Pensei ser correto reimprimir em uma forma econômica esta excelente lista de doutrinas, que foram subscritas por ministros batistas no ano de 1689. Nós precisamos de um estandarte pela causa da verdade. Pode ser que este pequeno volume ajude a causa do glorioso Evangelho, testemunhando claramente quais são as suas principais doutrinas. E o Senhor em breve restaure a sua Sião, a pura linguagem, e que os seus vigias vejam olho a olho. Assim escreveu o jovem Charles Haddon Spurgeon, então no segundo ano de seu ministério em New Park Street Chapel, Southwark, em um prefácio dirigido a toda a família da fé, que se alegra nas doutrinas gloriosas da livre graça, com o qual ele prefaciou esta confissão quando ele a publicou em outubro de 1855. Esta permaneceu a confissão de fé definitiva das igrejas batistas particulares ou calvinistas da Inglaterra e País de Gales. O Sr. Spurgeon, todavia, quando republicou esta confissão, não meramente a prefaciou com certas palavras de recomendação geral. Ele também dirigiu à sua própria igreja em New Park Street algumas palavras práticas de conselho sobre como eles deveriam usar a confissão. Estas ainda hoje são relevantes. Este pequeno volume, ele escreveu, não é emitido como uma regra autoritativa ou código de fé, pelo que vocês devem ser constrangidos, mas como uma ajuda para vocês em controvérsia, uma confirmação na fé e um meio de edificação na justiça. Aqui, os membros mais jovens da nossa igreja terão um corpo de teologia que servirá como uma pequena bússola e, por meio de provas bíblicas, estarão prontos para dar a razão da esperança que há neles. Não se envergonhem de sua fé. Lembrem-se que este é o antigo evangelho dos mártires, confessores, reformadores e santos. Acima de tudo, é a verdade de Deus, contra a qual todas as portas do inferno não prevalecerão. Deixem suas vidas adornarem a sua fé. Deixem o seu exemplo enfeitar o seu credo. Acima de tudo, vivam em Cristo Jesus e andem nele, não crendo em nenhum ensinamento, senão no que é manifestamente aprovado por ele e de propriedade do Espírito Santo. Apeguem-se fortemente à palavra de Deus que está aqui mapeada para vocês. A Confissão de Fé Batista. Capítulo de número 1. Sobre as Sagradas Escrituras. Parágrafo de número 1. As Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim, não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja. E, posteriormente, para melhor preservação e propagação da verdade e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo,
concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo agora cessaram. Parágrafo de número 2. Sob o nome de Sagradas Escrituras, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento, que são estes: do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 dos Reis, 2 dos Reis, 1 das Crônicas, 2 das Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Do Novo Testamento, os Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo aos Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 a Timóteo, 2 a Timóteo, Tito, Filemon, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a 1ª e 2ª Epístolas de Pedro, a 1ª, 2ª e 3ª Epístolas de João, a Epístola de Judas, Apocalipse, todos os quais são dados por inspiração de Deus, para ser a regra de fé e vida. Parágrafo de número 3. Os livros comumente chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon ou regra da Escritura e, portanto, não são de autoridade para a Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Parágrafo de número 4. A autoridade das Sagradas Escrituras, razão pela qual devem ser cridas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor, e, portanto, deve ser recebida, porque é a palavra de Deus. Parágrafo de número 5. Nós podemos ser movidos e compelidos pelo testemunho da Igreja de Deus a um alto e reverente apreço pelas Sagradas Escrituras, e
sublimidade do assunto, a eficácia da sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar toda a glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho da salvação do homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição. São argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Ainda assim, não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. Parágrafo de número 6. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória, a salvação do homem, fé e vida, ou é expressamente declarado ou necessariamente contido nas Sagradas Escrituras. Ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições humanas. No entanto, nós reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus como sendo necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto a Deus e ao governo da Igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que devem sempre ser observadas. Parágrafo de número 7. Nem todas as coisas em si mesmas são igualmente claras na Escritura, nem igualmente claras a todos. Ainda assim, aquelas coisas que necessitam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação são tão claramente propostas e desveladas em algum ou outro lugar da Escritura, de forma que não apenas os doutos, mas os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Parágrafo de número 8. O Antigo Testamento em hebraico, que era a língua nativa do povo de Deus no passado, e o Novo Testamento em grego, que, na época em que foi escrito, era mais comumente conhecido entre as nações, sendo imediatamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. Assim, em todas as controvérsias sobre a religião, a Igreja deve apelar para eles. Mas, porque essas línguas originais não são conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e é ordenado, no temor de Deus, a lê-las e a examiná-las. Portanto, elas devem ser traduzidas para a língua comum de cada povo aonde chegar, para que a palavra de Deus, habitando abundantemente em todos, eles possam adorá-lo de uma maneira aceitável e, pela paciência e consolação das Escrituras, possam ter esperança. Parágrafo de número 9. A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura e, portanto,
Quando houver uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer escritura, que não é múltiplo, mas único, esse pode ser investigado por meio de outros textos que o expressem mais claramente. Parágrafo de número 10. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas, e todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens e espíritos particulares devem ser examinados, e em cuja sentença devemos nos firmar, não pode ser outro senão as sagradas escrituras anunciadas pelo Espírito. No que a Escritura assim anuncia, nossa fé é finalmente decidida. A Confissão de Fé Batista. Capítulo de número 1. Sobre as Sagradas Escrituras.